Para interagir no painel, convidamos ao palco, então, o coordenador de segurança do Tribunal de Justiça de São Paulo, Adriano Brevilieri, Country Manager Brasil da Varonis, Carlos Rodrigues, Information Security Officer da B Group do Brasil, Igor Gutierrez, o Executivo Diretor Latin America Information Risk da JP Morgan, Jairo Avritcher, IT Service e Security Manager Latam da Holcim, Marcelo Cardoso, Gerente de SI da Natura Cosméticos, Newton Rosseto, e o CSO da WEG Equipamentos Elétricos, Pierre Rodrigues. E a palavra fica, então, com a moderadora deste painel, Graça Sermu. Ok, pronto, estamos a postos. Obrigada pela presença desse time. Mais uma vez, eu tenho um desafio grande aqui, que é o tempo, né? Que com esse time aqui nesse painel, fica realmente difícil. Então, vamos evoluir aqui na nossa discussão, no modelo que eu já estou adotando nos outros painéis, de deixar vocês bastante à vontade para interagirem, enfim, conversarem, trocarem experiências e opinião. Uma das questões que a gente tem tratado bastante aqui, e foi falado também, dois grandes temas, né, tem mobilizado aqui os security leaders, né, a questão da quantidade grande de informações hoje, do volume, né, exponencial de informações e como tratar isso, e aí tem Big Data e outras questões. A questão da mobilidade também, como algo, né, que está trazendo aí todos esses novos movimentos, os B, o D, o C, o Way, todas essas movimentações. E a questão toda relacionada a quem acessa essas informações, como acessa, quem pode, quem não pode, como é que se permite tudo isso. Então, acho que a oportunidade nesse painel é exatamente fazer uma primeira rodada com vocês que são usuários, e me corrijam se eu estiver errada, um dos aspectos que eu tenho percebido que tem sido assim, bem crítico, é que assim, é muita informação, né? Ao mesmo tempo, todo mundo quer ter acesso a tudo, e tudo é importante sob o ponto de vista, muitas vezes, do usuário. Como que se começa lá na classificação disso, né? O Jimmy mostrou aí vários modelos, mas eu queria ouvir, na opinião de vocês que estão no front, utilizando e vivenciando esse desafio, começar a falar sobre isso. Como que classifica? Como é que identifica onde hoje tem dados estruturados, não estruturados e tudo isso? Adriano, você foi convocado para começar. Você estava olhando para lá, achando que eu não ia te chamar, né? Mas... Seu microfone foi propositalmente desligado, não? Obrigado, Graça, pelo convite. Primeiro, separando informação, o que é público e o que é privado, né? Eu acho que você vai defender o quê? Então, assim, o que é de domínio público dentro da tua empresa e o que é de domínio privado? Hoje, eu acho que essa é a grande fronteira. A gente ainda não consegue definir exatamente qual é a divisão, né? A partir daí, qual é o alcance desse dado privado até a fronteira, né, que é o tema do painel aqui, até a fronteira do seu ambiente computacional, porque já não é mais ambiente físico. Obviamente, quanto maior a sua organização, mais difícil é de cercar esse perímetro, né? E quanto menor, obviamente, você tem um controle maior e você consegue colocar mais controles em cima desse dado que é crítico. Posso colocar uma pimenta na sua explanação? Há 2 semanas eu estava em Brasília participando de um encontro de líderes de TI, do setor público, exatamente o setor em que você atua. E essa questão foi bastante discutida porque, na questão governo, na questão, como você falou, privado ou público, né, tem um dado muito importante, que é exatamente isso. Quando você estabelece, né, uma das discussões que surgiu foi, não, nós vamos controlar o acesso à informação no momento em que essa informação é demandada, é necessitada. É muito difícil hoje eu classificar
sem saber para que ela serve, a quem ela vai atender. Então, vamos levar a classificação e controle de acesso para a ponta, tá bom? Então, vamos tentar identificar qual é a importância desse acesso, quem é que está tentando acessar e qual a importância do que ele está acessando. E aí, no setor público, tem uma discussão muito pertinente, que é todo esse movimento no sentido da transparência, das informações, né, que é importante que o cidadão, enfim, que todos tenham acesso a isso. Então, como é que você consegue, né, fazer essa ponta, né, fechar essa conta nesse sentido? Política de segurança? Não sei, tem que definir dentro da empresa o que é para a empresa válido. Salário do funcionário na internet é válido? O nome do funcionário com o salário? Para o cidadão, por exemplo, isso é importante. O nome do funcionário tem que estar... Por exemplo, é um evento, uma coisa que aconteceu, né, recentemente. Então, assim, colocar o quanto ganha aquele nível de cargo, né, na transparência, é público a informação, eu não preciso garantir isso. Pus lá, ok. Mas aí eu coloquei o valor daquele cargo, vamos colocar assim, e o nome da pessoa. Isso não é uma invasão daquela pessoa? Ah, mas é um cargo público, o dinheiro é público. Tá, mas... né, teve uma advogada aqui um pouco antes. Né? Isso aí, melhor ela para definir isso do que eu, mas eu acho que é uma invasão, acredito que não, os meus não estão, tá? Então não estou preocupado com isso. Mas, assim, eu acho que é uma invasão, quer dizer, a população saber quanto está pagando por aquele cargo e quantas pessoas ocupam aquele cargo é uma informação relevante, eu acho. Agora, qual pessoa isso de direito é só ao chefe dele, vamos colocar assim, né? E não ao público em geral. Isso pode trazer, inclusive, um risco pessoal, né? No meu caso, né, o processo que está tratando lá um caso qualquer que é de domínio público, pode estar na internet? Processo digital agora, lá no tribunal? Mas e se tratar de uma criança? Isso não tem que ser segredo? Não tem que preservar? Então, temos que controlar o acesso a essa informação? Sim. Então, assim, vai variar de cada negócio, né? Como é que é o desenho do tênis que vai ser lançado, né, pelo site? É uma coisa de estratégica. Qual é o valor daquilo ali? Não, tem que ser público para todo mundo comprar. Então, cada vertical vai definir. Não tem um parâmetro generalizado, né? E como controlar essa informação, aí vai depender dessa classificação de cada negócio, eu acredito. Ok, vamos sair, então, da esfera pública, vamos para o mundo privado, aí temos vários representantes. Vou começar com o Igor, que está aí ao lado do Adriano. Muito difícil classificar e depois controlar o acesso? Hoje, não mais, porque nós temos aí 4 anos consecutivos falando desse mesmo assunto, e se nós formos analisar numa perspectiva geral, parece que estamos sendo repetitivos, prolixos, sempre os mesmos contextos, né? Porém, desses eventos, quando chegamos em casa, nossa empresa, nós conseguimos contextualizar tudo o que ouvimos e usamos regras de outros negócios em outro segmento da nossa empresa. Agora, um erro que eu acho que tem acontecido em muitas empresas é seguido ondas, não estou indo contra os players, porque eu os uso, tá? É na onda de alguns players que, ano após ano, têm lançado novas tecnologias para atender a demanda de segmentos diferentes, e tem despendido muito tempo da sua equipe, do seu time de segurança, em cima de pesquisa, de POC, para implantar essas novas tecnologias e, posteriormente, administrá-las. E tem esquecido a essência, uma das que é simples, né, da segurança da informação, simples, obviamente, entre aspas, que é a gestão de acessos, né, o alicerce lá da segurança da informação. Eu tenho utilizado uma maneira simples de fazer isso, com um sistema não muito complexo, alguns conhecem popularmente como o Excel, você pode chamar de planilha também, que tem se tornado muito, mas muito mesmo, impressionante, eficaz. De que maneira? Eu tenho utilizado um termo para fazer algo que tem que ser feito anualmente, a revisão de acessos e supervisão permanente, eu tenho chamado de colocar a bota e o macacão. O que isso significa? Eu falo isso porque esse termo que eu trabalho numa indústria, e ela é uma cidade, a indústria que eu trabalho, é muito grande a planta dela. E para você entrar na maioria dos departamentos, das áreas, você tem que estar com os EPIs, né, devidamente vestidos. Para aí sim conhecer a fundo o negócio lá no chão de fábrica, todas as vulnerabilidades
que são inimagináveis, que jamais eu conseguiria conhecer se eu tivesse sentado na cadeira do escritório. Aí eu gostaria apenas de fazer uma pergunta retórica para os colegas, né? Será que você está disposto a deixar seu terno de corte italiano, né, deixar seu escritório, e ir lá para a planta da fábrica, usando até mesmo termos que os funcionários utilizam na fábrica, entrar no mundo deles e conhecer as vulnerabilidades que você não consegue identificar para os sistemas? Eu, sinceramente, eu comecei a gostar de fazer visitas constantes na fábrica, porque cada vez que eu vou apenas com um tablet ou um smartphone, e eu estou levando um caderno, e tantas anotações que eu estou fazendo de novos processos, que envolvem segurança diretamente, que eu tenho que implantar, que eu não vou utilizar lá na ponta, e nem na administração interna do time, nenhum tipo de tecnologia. Apenas processos e metodologias. Obviamente, quando você for aperfeiçoar, você vai colocar uma ferramenta para automatizar o processo, né? Eu sei que eu falo muito, Graça, mas eu vou ser curto. Eu tento resumir. Para poder todos, né? Até comentarem aí essa sua colocação, aí o seu desafio do macacão. Aqui é para finalizar. Porque em alguns segmentos aí não é macacão, né? Deve ser outra... É só para finalizar de fato, né? Ultimamente, o que está mais em evidência é o caso da Agência Nacional, protagonizado aí pelo Eduardo, né? Porém, eu quero lembrar rapidamente de um caso que foi a maior fraude bancária do mundo, que ocorreu em 2008, não vou citar o nome da instituição por ética, né? Foi a fraude de 10 bilhões de dólares, simplesmente porque o operador, que entrou como um trainee na empresa, foi subindo de cargo, ele foi herdando todos os acessos, e ninguém se preocupava ali com a gestão de acesso em si. Então, como ele conheceu todos os departamentos da empresa, ele sabia como fazer cada processo, e executou ali, criando diversas fraudes fictícias, baseado no mercado de traders, né? E interessante que esse incidente, ele virou um livro, intitulado, anotei aqui, A Engrenagem, Memórias de um Operador de Mercado. Aí fica só a pergunta para finalizar. O que nós podemos fazer na nossa empresa para que o incidente não vire um best-seller nas prateleiras das livrarias? Eu aposto numa gestão simples e eficaz de acesso. Quem pode contribuir um pouco para avançar nessa discussão para entender e chegar no modelo de gestão de acesso, precisa colocar o macacão ou fazer aí uma comparação aí com as áreas, as verticais em que vocês atuam? Quer dizer, ele está dizendo aí lá, entender os processos, para depois poder controlar, saber quem faz o quê? Como é que vocês veem isso? Setor financeiro? Eu queria voltar à tua colocação. Eu acho que o controle de acesso, normalmente, de uma forma ou de outra, ele está resolvido nas empresas, mas ele é muito básico, não é suficiente. Porque no mundo conectado, num banco, nós temos cada usuário com acesso a dezenas de aplicações. Em cada uma dessas aplicações tem centenas de funcionalidades. Então, não basta eu ter o controle de acesso no nível da aplicação. Eu preciso saber qual é o dado que está sendo acessado, seja o dado estruturado ou o dado não estruturado. Então, eu acho que a nova fronteira aí do controle de segurança e risco é o dado. Então, começa por classificar esse dado. Dado público e dado privado é um bom começo, mas ainda é muito pouco, né? Porque eu tenho tanto dado que eu preciso definir do dado privado o que é relevante, né? Normalmente, em bancos, nós temos uma classificação. Essa classificação é driveada pelo risco. Então, se eu tenho um dado que, ao ser roubado ou ser exposto, ele pode me causar um prejuízo financeiro ou de imagem, esse é um dado que eu quero ter um controle diferenciado. O que é esse controle diferenciado? Ele pode ter um controle de acesso diferente, ele pode ter uma recertificação de acesso em vez de anual, trimestral, ele pode ter uma obrigatoriedade de encriptação, seja na transmissão, seja no armazenamento, ou seja, eu posso criar, deveria criar regras e controles, tanto de acesso
quanto de monitoramento que estejam associados à classificação do dado e à sua criticidade. Agora, a classificação do dado e a sua criticidade ainda é insuficiente, porque é uma dimensão. A gente já, essa semana, na discussão do Marco Civil da Internet, e foi contrabandeado lá dentro a discussão da localização. Então, daqui a pouco, a questão da jurisdição do dado também passa a ser relevante. Se eu tenho uma informação que foi gerada aqui e foi exportada por uma outra jurisdição, eu preciso saber. E se esse dado está sob controle no meu data center, mas ele foi replicado, será que eu sei que ele foi replicado? E para o lugar onde ele foi replicado, eu sei de onde ele veio? Então, além de eu ter a classificação de dados, eu preciso capturar algumas informações, alguns metadados, e ter os meus controles também associados a esses metadados. E, por último, um metadado super importante, além da jurisdição, é a questão do prazo, né, que o Jim tocou, mas raramente a gente controla a expiração. Então, aquele dado lá, ele ainda é relevante? Se não é relevante, é melhor eu tirar, né, porque senão eu estou correndo um risco desnecessário. Ok, vamos lá na ponta com o Pierre, por inverter aqui a ordem, depois voltar para o Jim novamente. Vou, de novo, apelar para vocês, que são os meus universitários, né? Vamos ver se eu estou entendendo. Quer dizer, controle de acesso não é novo, de alguma forma todo mundo já faz, de alguma maneira, vocês que atuam nessa área. Mas me parece que é um pouco de consenso, que ainda tem muito a ser feito nessa questão do controle de acesso, porque tem toda uma evolução em paralelo, né, que é a complexidade de dados, que é o avanço da tecnologia, que são questões como foram colocadas, o dado está aqui, agora já não está mais aqui, está em outro lugar, está no Brasil, está lá fora. Tudo isso interfere no controle de acesso, é isso? Eu queria só voltar um aspecto que o colega comentou sobre vestir o macacão e a bota, né? Eu acho que isso é extremamente relevante. Nós temos uma tendência, nós de TI, temos uma tendência a nos fecharmos dentro do nosso próprio contexto e esquecermos os detalhes do contexto de negócio. E aí nós implantamos tecnologias, criamos políticas, provemos acessos dissociados da necessidade de negócio. Por quê? Porque eu não vesti o macacão e a bota e, de fato, fui ver qual era a necessidade real do negócio. Eu acho que isso é extremamente relevante. E essas questões de perímetro, na verdade, é extremamente difícil hoje nós determinarmos perímetro. A gente tem Big Data, a gente tem Cloud, a gente tem várias novidades, a gente tem consumerização, que dificultam. Nós não temos mais, de fato, esse perímetro estabelecido. O nosso dado é criado, trafega e é armazenado por lugares que a gente, de fato, não conhece. Eu arrisco dizer que nenhum de nós conhece, na totalidade. Então, é extremamente difícil nós provermos controle de acesso eficaz num cenário desse. E outro aspecto interessante, que eu considero importante, é o papel das tecnologias ou o auxílio que as tecnologias podem nos dar nesse cenário. Já foi muito maior, quando nós tínhamos o perímetro muito mais específico. Hoje, com o perímetro difuso, as tecnologias não nos ajudam da mesma forma que nos ajudavam anteriormente. E eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o foco desse desafio, que é gerir acesso, e focar um pouco mais em processo, essa questão que o colega também levantou do colaborador que passou por várias áreas na empresa e acumulou vários acessos. Isso é um problema claro de processo. Não houve uma gestão processual desse acesso, né? E outra coisa que a gente não pode esquecer, que já foi comentada hoje aqui nos debates, são as pessoas. As pessoas são quem opera os nossos processos e quem usa as nossas tecnologias, sejam elas nossas ou sejam elas das pessoas, né? Então, eu acho que essa mudança de foco é que tem que ser bastante cuidada e bastante ainda amadurecida. Ok, eu vou passar para o Newton. Pois não. Natura falar um pouco aí para a gente, tem uma vivência aí
também de produção, mas ao mesmo tempo de varejo. A gente tem uma visão aí bem, né, que a Natura permeia aí vários modelos de processo, né? Tem uma questão também muito forte de imagem, de brand, de consumo também. Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua visão já com essas questões que foram colocadas. Mas vou provocar um pouquinho, trazendo a opinião do Dirceu Matos Luca, pela internet. Obrigada aí pela participação. Nossa audiência continua sendo mantida aí em torno de 600, 700, às vezes batemos 800, então estamos com um grupo grande nos assistindo pela internet. Usar Excel para monitoramento, na minha opinião, é muito ruim. É uma prática que se tornou popular, mas é totalmente desaconselhável. Planilhas eletrônicas não são sistemas de informação. Então, eu acho, na minha opinião, que tanto o governo, empresas, enfim, a gente tem que mudar um pouco e profissionalizar mais essa questão do controle de acesso e, na minha opinião, voltar realmente para o modelo mais tradicional, que seria a classificação das informações. É uma opinião aqui, eu acho importante que você veja. Você fala aqui, rebate lá. Porque está todo mundo assistindo, Sim. Daqui a pouco eu já te dou, eu vou ser justa, mas eu só quis provocar o Nilton e o próprio debate ficar um pouquinho mais animado, né? Já está, mas vai ficar mais ainda. Por favor, Nilton. Com certeza. É bom eu ir ficando por último, porque a gente vai somando aqui as experiências e opiniões, né? Eu acho que a questão de fronteira, muito além da fronteira, o que nós temos é uma linha tênue, né? Porque a gente tem o ciclo de vida do dado, né, onde alguém cria, alguém usa, ou algumas pessoas usam, alguém tem que tomar conta de quem vai acessar esse dado, onde quer que ele esteja, e, além disso, o que a gente faz depois que ele não serve mais para aquela finalidade que ele foi criado. E a outra ponta é o que? Esse dado não tem mais fronteiras, não é só dentro da empresa, né? Sim, a gente está falando aqui de ferramentas, está falando de circunstâncias onde a gente tem que entender efetivamente o negócio. A gente tem que ter tecnologias que nos ajudem. Uma planilha Excel, talvez, dependendo do tamanho da empresa e do tamanho do volume de dados que a gente tem que tratar, realmente não seja eficiente, né? Mas é um bom começo, né? Mas, efetivamente, o dado hoje, olhando para dentro da empresa onde eu trabalho, é algo realmente bastante crítico. Há uma dificuldade tremenda na questão da classificação. Há uma dificuldade tremenda na questão de quem é o dono verdadeiro daquela informação para que possa efetivamente classificá-la. E aí entrar naqueles conceitos de criptografia, do dado não estruturado, do dado estruturado, mas quando ele vai para fora, né, você pode ter toda a tecnologia do mundo, você pode ter todas as razões do mundo para classificar aquilo como proprietário ou confidencial, mas ele sendo ou tendo a classificação que ele tiver, determinados dados são disponibilizados, né? A gente tem várias situações onde um dado confidencial é disponibilizado e você tem que garantir que somente aquela pessoa vai poder usar, vai poder imprimir. Só que a gente vê situações onde são tiradas fotos, são copiadas na mão aquela informação. Então, onde está o controle de acesso, né? Então, por isso que eu acho que muito além do perímetro é uma questão de uma linha bastante tênue. E a gente tem que se armar com tudo que a gente tem de disponibilidade, né? Tanto a questão de criptografia, quanto a questão de ferramentas que nos ajudam a monitorar e a auditar. Mas eu acho que a gente está, eu não digo longe, né? Mas tem muita coisa para ser feita ainda para conseguir realmente atribuir o adequado controle de acesso às informações. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, bom para todos nós, né? Eu gostaria de ouvir, por último, o Marcelo, que ainda não falou, e depois vou voltar para vocês, tanto para o Jim quanto para o Carlos, porque eu acho que já tem alguns elementos que foram colocados aqui pelos usuários, que eu acredito que vocês possam comentar aí. Mas vamos finalizar essa rodada dos usuários ouvindo, né, o Marcelo. Ok, boa tarde a todos. Bom, começando pela classificação da informação, para mim, esse é um dos processos mais difíceis de se fazer. Normalmente, os usuários não tomam essa iniciativa de classificar a informação. A empresa tem que definir algumas categorias de documento e já pré-definir quais serão essas classificações. E
A experiência mostra que aquilo que fica por conta do usuário, aquela pessoa que cria a informação, aquela pessoa que tem a posse da informação, ela não classifica essa informação e essa informação aí se torna vulnerável. O passo seguinte depois é o ciclo de vida da informação, que mesmo que a gente tenha atribuído quais são as categorias de documentos e quem são os usuários, os donos dessas informações, a experiência mostra também que na hora que chega o momento de destruir a informação, ninguém quer destruir, todo mundo tem medo, inclusive eu. Destruir uma informação é um ato muito difícil porque a gente pode precisar dele amanhã. Então, isso vai criando uma montanha de dados vai atrapalhando os dados mais recentes e os dados que nós vamos utilizar no dia a dia, porque a gente fica com a nossa caixa cheia e amanhã, se eu saio da empresa, quem entrar no meu lugar vai herdar aquele montão de informação e aquilo vai virando uma salada. A pessoa que me substitui não sabe se a informação que está lá é importante ou não, e isso é um grande risco para a empresa. Depois, o segundo fator, que é o controle de acesso. Hoje, eu acredito que muitas empresas têm um controle de acesso razoavelmente bem feito. Lá na Rossi, nós temos um sistema de governança que eu acredito que é muito bom nesse aspecto, mas o que eu vejo que ainda falta um pouco é de atitude do usuário de entender o que ele faz com aquele acesso e o risco de se ter múltiplos acessos. Como o colega aqui citou, que uma pessoa foi herdando vários acessos, provavelmente, em algumas empresas ainda nós tenhamos isso. Por quê? Porque a segregação de funções, hoje em dia, ela é feita nas grandes empresas, mas elas são feitas normalmente dentro de um sistema. Não se compara ou não se cruza o acesso ou as ações que se pode fazer em múltiplos sistemas. Então, mesmo com o processo de segregação de funções que as empresas têm hoje, ainda temos eu acho que muitas empresas ainda têm esse risco, porque esse tipo de coisa ainda não é feito. Obrigada. Tenho aqui algumas perguntas que estão chegando pela internet, inclusive também perguntas da plateia presencial, mas antes da gente passar para esse bloco das perguntas, eu queria voltar para vocês, principalmente avaliando alguns aspectos que foram colocados aqui, né? Uma dificuldade realmente de classificar a informação, né? Um outro desafio grande, que é até estabelecer de que perímetro, né, se está falando. Então, eu queria que vocês, na visão, né, da tecnologia, como é que a tecnologia pode avançar nesse sentido, né? Já considerando esse novo cenário e até, de certa forma, as colocações que foram feitas aqui. Eu coloco essa questão tanto para o Jimmy quanto para você, enfim, quem gostaria de comentar um pouco sobre esse cenário desafiador. We classify, we see two critical ways. Nós temos classificações em duas maneiras. Uma delas é ver os dados como a informação do cartão de crédito e entender como a companhia, a empresa usa os dados. Então, o CFO e a sua equipe tem dentro da infraestrutura, são uma parte muito importante desse jogo e para eles é muito importante isso. Como é que eu uso isso na infraestrutura? Nós podemos ser proprietários da informação envolvidos e temos que focar nos servidores internos e alinhar os dados para as pessoas certas. O que nós podemos fazer é nos certificar que apenas as pessoas certas tenham acesso aos dados certos. Na experiência que você tem aqui no Brasil, acompanhando clientes, enfim, você percebe esses níveis de dificuldade na classificação, no controle, na definição de perímetro, em tudo isso? Qual a experiência que você pode passar para a gente, indo além aí do depoimento já dos nossos participantes aqui no painel, na sua visão? Consegue ajudar os clientes nessa visão
dentro das companhias do que está sendo acessado, quais são os dados mais importantes, a gente consegue dar uma visão bem ampla de quem está usando, como e por quê. E a gente consegue mostrar para eles que alguns dados importantes não deveriam estar sendo acessados, como o Igor falou. Esse excesso de permissionamento é um mal que tem em quase 98% das empresas em que a gente conversa, em que a gente faz uma POC, é excesso de acesso em pastas que não deveriam. Everyone, domain user, todo mundo com acesso a uma pasta do financeiro, por exemplo. Quais são os planos para o próximo ano de investimento da empresa, por exemplo. Então, a gente consegue mostrar para o pessoal de segurança que esses dados estão sendo acessados de alguma maneira. E a planilha do Excel, ela funciona, eu já vi lugares que ela funciona, mas em alguns casos, com mais de 2, 3 mil usuários, é impossível de você conseguir ter esse controle em cima disso. Muita pasta, muito usuário, todo mundo usando. E o pessoal de TI, além de tem outra coisa, que é o pessoal de TI que também tem acesso. Isso é algo que precisa ser também auditado, precisa ser explorado, porque existem empresas hoje no Brasil que se preocupam, os diretores pegam e falam, olha, eu sei que o pessoal de TI tem que ter acesso, mas o que eles estão fazendo com esse dado? Por maldade ou não, mas eles têm o acesso. Então, a gente consegue auditar quais são o tipo de acesso que o pessoal de TI está tendo nas pastas de negócio da empresa. Então, isso já melhora bastante muita coisa da empresa. Então, a nossa ferramenta dá essa visibilidade e consegue eliminar esse tipo de ameaça. Porque hoje em dia, que nem a gente fala, acesso. Hoje, qualquer pessoa com um celular, um papel, uma caneta, ele tem acesso à informação, ele não precisa mandar via e-mail, ele tirou uma foto, acabou, sua informação foi embora. Vou lançar um carro novo ano que vem, está gastando 140 milhões de dólares para gastar, vazou. A gente tem casos de emissoras de televisão, de editoras, sair um furo de reportagem antes dela imprimir a revista. Então, e não por causa de e-mail que foi mandado de endpoint, que é pessoa que tem que ter o acesso, mas você não sabe o que ela está fazendo. A gente consegue até chegar ao ponto de mostrar para o pessoal, para o administrador de segurança, de que se você tem uma média de acesso numa pasta X, um usuário, de 10 vezes por dia, você aquela pasta, se você no outro dia, de repente, foi para 1000 acessos, alguma coisa está errada. Então, a gente gera um alerta para o administrador vai olhar, pode estar fazendo um backup? Sim, pode estar fazendo alguma coisa, mas ele pode estar fazendo alguma coisa maliciosa, pode estar copiando lista de preço, vou trocar de emprego, vou pegar todos os dados aqui e vou levar para a própria empresa. Então, esse é o tipo de dado que você tem que cuidar. E o excesso de permissionamento abre essa lacuna, infelizmente. Carlos, você comentou na sua visão, na sua experiência aí das alternativas e dos caminhos que pode evoluir nesse sentido, e acabou tocando também no aspecto da planilha. Eu acho importante, você vê que sua informação gerou logo, já tem mais gente aqui comentando a planilha que você falou, e eu sou justa, eu vou dar direito à réplica. E você, obviamente, tem a oportunidade agora, não é muito tempo, mas de comentar exatamente o que foi falado aqui no nosso participante aí, de que realmente não dá para fazer controle de acesso com planilha Excel, na opinião dele. Isso foi apenas uma parábola para contextualizar a simplicidade, o termo simplicidade, porque muitos de nós hoje ficamos empolgados com as ferramentas, novas tecnologias, e queremos ver elas funcionando para mostrar resultados, né? Porém, o seu analista lá que libera um determinado tipo de acesso, ele sabe em qual parte de negócio, qual pessoa tem que ter acesso de fato àquela informação? Obviamente que eu tenho uma empresa, sistemas moderníssimos de controle de endpoint, a criptografia, assim por diante, com gestão de identidades, mas eu tenho um mapa que eu recebo a colaboração dos gestores. E minha equipe sabe, tem um mapa, se tal pessoa abrir um chamado, falando de chamado, por exemplo, pedindo acesso a essa pasta de novos produtos, por exemplo,
do cliente X, ele vai saber refutar, mesmo que seja a direção, não, você não tem permissão e não deve ter permissão essa pasta. O que é isso contextualizar com um termo Excel? Não que eu não use, né? Eu uso. Mas eu tenho ferramentas modernas. Foi só a questão que, às vezes, a gente quer transformar o nosso perímetro no pentágono. E não é isso que a nossa empresa precisa. Então, o que eu tenho colocado cada vez mais com os gestores de cada departamento, de forma individual, é o seguinte, essa informação representa a inteligência competitiva da nossa empresa. Se ela for perdida, nós teremos risco de imagem, impacto financeiro e, consequentemente, perda de nossos clientes. Ela é importante, assim como eu falei para você que é? É. Então, você tem que fazer isso para proteger. E começam a envolver eles de forma individual, que é, novamente, o contexto é conscientização e educação, que nós não conseguimos reprogramar o humano, né? Mas nós conseguimos, de fato, educar. Ok. Posso? Pode. Só vou ajudar ele. Você vai me ajudar. Vou te ajudar. Então, bom. Eu entendi a colocação dele como assim, temos que fazer o básico. As empresas não têm o básico. Né? Nós temos altas tecnologias de mercado, fantásticas. Só que as empresas não têm o mínimo de controle de nada. Esse é o caso. Então, começa a fazer. Começa a dividir o simples, como eu disse, público e privado. Óbvio que nós temos umas classificações enormes dentro desse público e privado. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Bota e vamos lá. Eu acho que assim, tem que ir lá de baixo mesmo. Tem que fazer o mínimo possível. Aí você vai evoluir. E aí vai chegar um momento que realmente você mesmo vai chegar à conclusão que aquele controle básico não dá conta, eu vou ter que dar um improve. Um pouquinho. Ok. Esse aqui já deu. Chegou no limite. Mais um pouquinho. E aí nós estamos aumentando o tamanho do budget da empresa. A empresa é maior, ela vai investir mais. A empresa é menor, não vai investir nada? Vai ficar, então, vou tapar o... Né? Eu sou pequenininho, ninguém está olhando para mim. O Obama não interessa. Ele não se interessa por mim, então ele não vai me olhar. Aí, de repente, se a sua informação for crítica e for aquela que ele quer, mas, eu sou pequeno, ninguém sabe que eu existo, né? Eu vou me esconder na Deep Web, não sei, esconder em algum lugar que ninguém está enxergando, porque aí eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, tem que começar de algum lugar, começa do básico, começa do controle, começa dividindo o público de privado, começa colocando antivírus na máquina. Parece que é ridículo falar isso nessa altura do campeonato, mas quantas empresas não têm isso ainda? Né? Não estamos falando de sistemas mirabolantes, estamos falando do básico. Né? Eu acho que é... Né? Sabe a imagem que me ocorreu? Já vi que já dois ali pegaram o microfone para falar, né? Então vamos começar aqui com você e depois eu passo na ponta para o Pierre. A imagem que me ocorreu, você falando, é o cara que está no meio do tiroteio, ele não tem nenhuma faca. Aí ele pega a faca, bota na boca e vai na direção dos canhões. Ele tem o básico, mas não vai resolver nada, porque do outro lado, a artilharia é pesada. Então, eu acho que ter o básico hoje... É óbvio que quem não tem nada tem que começar pelo básico, mas não resolve. O novo perímetro é o dado. Eu acho que é super importante a gente ter isso em mente. Controle de acesso também é básico. Eu, por exemplo, não deixar um usuário inativo ou que já saiu da minha empresa acessar a minha aplicação, é o básico. Agora, o problema é que aquele dado não está mais no meu perímetro, como a gente disse antes. Então, eu acho que a gente precisa... ter metadado, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer quando esse dado não estiver mais dentro do meu firewall. O que eu faço em relação a um dado confidencial? Porque tem que ser classificado. Eu não vou conseguir controlar, com o volume de informação que a gente tem, tudo. Então, eu tenho que classificar para poder botar foco no que é crítico. Eu só queria botar uma pimenta nessa discussão, que a gente acabou passando por cima, mas nenhuma empresa trabalha de forma isolada. A gente acabou falando muito do perímetro da empresa, dos funcionários da empresa, né? Tem até o Bring Your Own Device, eu levo o dado para casa, mas eu estou dentro de uma cadeia logística. Eu trabalho com uma série de fornecedores, eu tenho uma série de clientes, e o dado está transitando nessa cadeia logística. Então, é só mais uma consideração que a gente tem que fazer, que eu não tenho só que controlar o dado dentro da minha empresa ou dentro dos devices dos meus funcionários. Eu tenho que controlar o processo, eu acho que o processo é fundamental de segurança e de gestão de risco de toda a cadeia
que está me alimentando e que é, muitas vezes, tão crítica para mim quanto o meu próprio processo. Pierre, você tem aí a prerrogativa pelo tempo que você está com o microfone aí aguardando. Eu só queria ratificar a condição de dificuldade que é classificar a informação. Eu arrisco até dizer que nenhum de nós tem toda a sua informação classificada. Nenhuma das nossas empresas tem toda a informação classificada, dada a complexidade desse processo. Para a gente ter ciência de que a informação não está só em TI. A informação está em diversos meios e mídias e por aí vai. E o Jimmy colocou um aspecto no final do comentário dele. O papel da TI é realizar a segurança dessa informação, que foi classificada, que foi categorizada, que foi, enfim, pré-tratada, né? E quem é o responsável por fazer essa classificação é o dono da informação, não é a TI. E a gente, por não pôr o macacão e não pôr a bota, a gente não vai lá e não leva esse processo na ponta, não leva essa tecnologia para a ponta, não convence a nossa área de negócio a classificar a informação que é dela, que não é nossa, a TI. A informação é da área de negócio, é da área financeira, do RH, é da área produtiva, da engenharia, não é da TI. Nós somos um meio de armazenamento e processamento dessa informação. E que, por exercer esse papel, nós precisamos prover segurança. Mas, de fato, esse processo de classificação, ele não é só da TI. Ele, obrigatoriamente, tem que envolver a área de negócio. E essa tarefa não é fácil. Eu acho importante, você tocou num ponto que nós estamos indo aí para o final do nosso debate, a gente não poderia deixar de falar nisso. Estou aqui já desde algum tempo, aqui no nosso debate, com a contribuição do Marlon Borba, do TRF, da terceira região, que está aqui participando, é Security Officer, e ele fala exatamente isso, né, essa pergunta, comentário dele, né? Vocês não consideram que é hora de retornar a alguns conceitos básicos de classificação da informação? Se não conhecermos os ativos e os processos de negócio de forma mais detalhada, como se conhecem riscos, né? Como que a gente vai realmente proteger a informação e delimitar o perímetro? Então, eu acho que, obrigada, Marlon, pela contribuição, e eu acho que é uma reflexão importante que o Pierre também trouxe. Você gostaria de comentar esse aspecto? Sim, eu gostaria, porque a gente começou a falar aqui de perímetro, e, na minha visão, esse perímetro está desaparecendo, porque hoje nós não temos mais data centers, nós temos data dispersion, porque temos uma aplicação na nuvem, amanhã temos outra, e daqui a pouco nós não temos mais nenhuma aplicação na on-premise, eles estão todos na nuvem, e automaticamente nós precisamos dar o acesso para as pessoas que vão utilizar, sejam os nossos usuários, os nossos clientes, os nossos fornecedores e todo mundo que está envolvido na cadeia. Então, para mim, o grande desafio e o perímetro que nós vamos ter que concentrar os nossos esforços de avaliação e forma de segurança é a gestão da identidade, porque a identidade vai determinar todo o acesso, toda a segurança, de onde a pessoa estiver. Em qualquer lugar que ela estiver, ela vai precisar desse acesso. E um grande desafio que eu estou vivendo isso diretamente agora lá na Holcim é tornar essa segurança o mais transparente possível para as pessoas que vão utilizar. Porque uma coisa somos nós aqui, ou alguém da plateia, necessitar de um acesso remoto, são pessoas que, de uma forma ou outra, já estão inseridas no mundo da tecnologia, mas a partir do momento que você começa a ir, por exemplo, para o chão de fábrica e tentar dar acesso à informação para essas pessoas da casa dela, por exemplo, um segundo fator de autenticação pode ser uma coisa muito complicada e inviabilizar um acesso de uma pessoa como essa. Então, no meu ponto de vista, o perímetro ele mudou. Agora ele está em todos os lugares e isso se resume à gestão de acesso individual de cada usuário. Ok, Marcelo, vamos para... Gostaria de convidar o Carlos ou o Jim para fazer uma conclusão rápida dessa nossa discussão, mas principalmente olhando esse aspecto que foi colocado de que
todos eles, né, comentaram 2 pontos muito importantes. Dificuldade, desafio de classificar essa informação e o perímetro, que hoje, cada vez mais, está sendo difícil delimitar esse perímetro dentro das organizações, sejam elas, né, de finanças, de governo, de varejo. Você quer comentar, Jim, fazer uma conclusão aí do nosso debate, por favor? Sure. I think for most of our Acho que a maior parte dos nossos clientes, o desafio é enorme. Eu gosto dos dados que são usados corretamente. 70% dos dados foram usados nos últimos 2 meses. São dados que são proprietários dos negócios. Nós temos que educar os proprietários de negócios. E não fazer isso uma vez, mas envolver esses proprietários de negócios regularmente para entender quem está usando os dados deles para fazer as modificações junto conosco. Algum comentário, Carlos, no final? Ok? Bom, mais algumas perguntas ainda chegaram agora no final, mas eu acho que nós conseguimos deixar aí 2 recados importantes nesse painel. Principalmente, nós começamos falando sobre o controle de acesso e vimos que, na verdade, o controle de acesso em si, né, não é o grande foco. O mais importante é que você tenha o dado e que o dado realmente é o novo perímetro, como foi colocado aqui, e classificá-lo, estabelecer por onde ele vai caminhar e quem vai acompanhar esse dado, parece que realmente é o grande desafio. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, muito interessante esse debate, e com certeza aí ao longo do Security Leaders a gente volta a algumas questões. Uma delas, convidar vocês a participar do último painel, vamos falar exatamente desse perímetro do dado circulando inclusive fora do país, em outros data centers, então toda essa complexidade de cenário, ok? Obrigada mais uma vez e salva de palmas aqui.